dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus e eu estarei expondo com vocês o livro de Ezequiel. Hoje nós vamos falar do verso 1, o capítulo 1, 2, 3 e 4, mas nós temos que entrar já nesse livro entendendo a dinâmica e a forma de Ezequiel expor as palavras proféticas. E era uma forma muito ilustrativa. Logo no primeiro capítulo de Ezequiel, nós vamos ver já essa forma de Ezequiel de profetizar como usando alegorias e que nós precisamos de um pouco de atenção para entendermos um pouco, até visualizarmos aquilo que ele está expondo. O livro de Ezequiel foi escrito, lógico, pelo profeta Ezequiel, era um sacerdote e profeta. Ezequiel começou a profetizar no quinto ano do exílio do rei Jeconias, em 597 a.C., e continuou a profetizar por cerca de 22 anos após esse evento. Portanto, as profecias de Ezequiel abrangem aproximadamente as décadas de 590 a 570 a.C. Ezequiel profetizou durante um período de grande tumulto e desolação para o povo de Israel. Ele foi levado ao exílio na Babilônia junto com o rei Joaquim e outros líderes judaicos em 597, antes de Cristo. Ou seja, tudo que nós vamos ver aqui, nós vamos narrar dentro de um cenário de Ezequiel já estando na Babilônia, que ele foi levado na primeira invasão da Babilônia a Jerusalém. O profeta ministrou aos exilados judeus na Babilônia, que enfrentaram uma crise de identidade espiritual e nacional. Eles estavam confusos e desanimados, questionando o que havia acontecido com a prometida terra e a aliança de Deus. Ezequiel profetizou durante um tempo de julgamento divino e também de esperança, proclamando mensagens de arrependimento, restauração e promessa de um futuro renovo para o povo. O livro de Ezequiel é uma coleção de visões proféticas e símbolos que abordam uma variedade de tópicos, incluindo a glória de Deus, a idolatria de Israel, o julgamento, a restauração e o futuro reino de Deus. O livro começa com uma visão impressionante de Deus no capítulo 1, nós vamos falar um pouco sobre isso. E Ezequiel é chamado a ser uma sentinela para advertir o povo de Israel sobre o seu pecado. Ao longo do livro, Ezequiel utiliza símbolos e alegorias para comunicar sua mensagem profética. Ezequiel repreende a nação de Israel por sua rebelião e pecado, aponta a corrupção dos líderes e dos sacerdotes e anuncia o julgamento iminente do Estado. No entanto, também traz mensagem de esperança, prometendo a restauração de Israel e renovação espiritual. Ele profetiza sobre a restauração de Israel, a purificação espiritual e a renovação da aliança com Deus. O livro culmina com visões do templo renovado e da presença de Deus no final dos tempos. Em resumo, o livro de Ezequiel é uma obra profética que aborda a desobediência e a restauração de Israel, transmitindo mensagens de julgamento divino, arrependimento e de esperança, e renovação espiritual e do cumprimento da promessa de Deus. Logo no primeiro capítulo, nós vamos ver a visão dos quatro seres viventes. Eu fiquei lendo e relendo para tentar lendo em versões diferentes para tentar te passar a visão desse ser. Esse ser era um ser que tinha quatro asas. Esse ser ele tinha quatro rostos. Eu tinha um rosto principal olhando para frente que era um rosto de homem, tinha um rosto de leão, um rosto de boi e atrás um rosto de águia. E ele tinha quatro asas, com duas asas ele voava, com duas asas ele cobria o rosto, debaixo de cada asa ele tinha uma mão, as pernas eram retas e robustas, porém os pés eram como de um pé de um bezerro. Então, imagina aí, um homem com pé de bezerro, com quatro braços e com quatro asas, porque os braços, cada asa tinha um braço uma mão embaixo. Ele tinha quatro rostos e o rosto, cada um olhava para um lado. É bom a gente ter um pouco dessa visão, e eles eram quatro, então eles olhavam um para o outro, então quando eles se movimentavam, eles não precisavam virar o rosto, porque sempre um deles estava olhando para frente, e eles poderiam conduzir. Falava também de quatro rodas que ficavam diante de cada um deles, e essas rodas elas ficavam acompanhando eles, onde eles iam, as rodas iam atrás, e tinha uma dentro da outra, ela tinha muitos olhos. A gente não consegue imaginar isso no tempo de Ezequiel, como ele estava vendo essa visão. Esses quatro seres viventes, em qual altura eles estavam, essas rodas estavam no chão, conforme eles subiam, as rodas subiam com eles, se eles se movimentavam, as rodas se movimentavam. O que eram esses olhos nessas rodas? Será que eram rodas? Será que eram luzes? Porque era a forma que ele estava descrevendo a visão que ele estava tendo. Eu fui entender um pouco melhor sobre a interpretação dessas rodas, por incrível que pareça, existem várias formas de interpretar e de interpretações que foram usadas ao longo das eras para interpretar essa visão de Ezequiel a respeito dos quatro seres viventes. A primeira interpretação é a interpretação literária simbólica, que
Alguns estudiosos consideram a visão como uma descrição simbólica da majestade e da soberania de Deus. Eles veem os seres viventes, eles veem os seres viventes como elementos descritos na visão da representação da própria presença da divina glória de Deus. Tem uma interpretação que é uma chamada teofânica, que é uma interpretação que sugere que a visão de Ezequiel é uma teofania, ou seja, uma manifestação visual da presença divina. Nessa visão, Deus está se revelando a Ezequiel de maneira impressionante e imponente. Aí nós temos uma interpretação celestial. Alguns estudiosos veem a visão como uma descrição de seres celestiais ou angélicos ou angelicais. Eles argumentam que a figura e as rodas podem ser seres angelicais associados à adoração celestial e à execução da vontade divina. Vai vendo. Nós temos interpretação astronômica. Alguns pesquisadores pressupõem que a visão pode ser elementos astronômicos, representados por constelações e fenômenos celestes. Temos uma interpretação relacionada à cultura babilônica. Dado que Ezequiel estava no exílio babilônico, alguns estudiosos argumentam que a visão poderia ter elementos influenciados pela iconografia e crenças babilônicas adaptados para transmitir uma mensagem hebraica. E também temos uma interpretação mística e espiritual. Alguns interpretam a visão de maneira mais mística, enfatizando a experiência espiritual de Ezequiel e as verdades espirituais que a visão representava. O teólogo Albert Barnes, que ele viveu em 1798 a 1870, ele fez a seguinte interpretação. O primeiro capítulo contém a visão que Ezequiel teve de Deus, como um grande rei e juiz do mundo, sentado em um trono que era o trono de juízo, sustentado por 4 seres viventes, representando os poderes criados de modos da operação de Deus, as quais expressam sua prontidão para cumprir sua vontade. Vamos ver outra interpretação aqui do teólogo estudioso Matthew Henry. Esse já viveu um pouco antes, em 1662 a 1714. Olha o que ele diz. Os seres viventes são seres celestiais que representam as criaturas terrenas. O gado e as feras, juntamente com os filhos do homem, e os 4 aspectos de cada um deles, denotando várias disposições da mente humana. Eles também representam a glória de Deus, de Israel, que são mais eminentemente exibidas no mundo. E nós vamos ter outros ainda, olha que interessante. Esse aqui é o Warren Wisber. Ele vai dizer o seguinte: os 4 seres viventes são melhores entendidos quando comparados a outras passagens bíblicas. Eles estão relacionados aos serafins, que estão lá em Isaías 6, o 2 ao 3, com suas asas, né, a semelhança sobre 4 asas. Ele também está relacionado, parece com os querubins, que está lá em Êxodo, capítulo 25, 20, 1 Reis 6, 24 a 28. No entanto, as faces dos seres viventes são diferentes dos querubins. As faces de um homem representam a inteligência, a autoridade. A face de um leão denota a realeza. A face de um boi, serviço. A face da águia, rapidez, nação. Junto, essas 4 faces descrevem as qualidades de Cristo como filho do homem, humanidade. Ou seja, falando de homem, humanidade. Do leão falando de realeza. Do boi falando de servo, ele é submisso a Deus. E da águia, divindade, um olhar que vê todas as coisas. Essas são algumas das interpretações dos 4 seres viventes que nós vamos ver logo no primeiro capítulo. O principal verso de Ezequiel capítulo 1, que está lá, o verso 4 e 5, diz assim: vi um vento tempestuoso que vinha do norte, uma nuvem enorme, com um fogo reluzente e um brilho ao redor dela. E no meio do fogo, algo parecido como um metal brilhante. E se você ler Ezequiel o verso 28, a parte B, ele vai dizer assim, ó: este era o resplendor do Senhor. Quando vi cair com o rosto em terra, eu vi a voz de alguém que falava. Quando nós vamos para o capítulo 2, nós vamos ver que o assunto principal é Deus chamando Ezequiel para ser um profeta. E ele chama Ezequiel para ser um profeta à casa de Israel. Ele está dizendo, você não vai precisar profetizar para outros povos, você vai profetizar para a casa de Israel. Os outros povos você não entenderia o idioma deles, o povo de Israel, mas se você falasse a eles aceitariam. Mas Israel, mesmo entendendo o que você está falando, eles não vão aceitar, porque o coração deles está endurecido. E Deus passa todo o capítulo falando para eles sobre a confusão espiritual, sobre como eles estavam com o coração duro. O verso 3 e 5, ele diz assim: filho do homem, eu te avisei, eu te envio aos israelitas, a uma nação de rebeldes que se revoltaram contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm sido rebeldes contra mim. Os filhos são
obstinados, de coração endurecido. A ti eu envio para lhes dizer, assim diz o soberano Senhor. E lá no capítulo 3, Deus dá um rolo para Ezequiel e pede para ele comer esse rolo. Vamos ler isso na versão a mensagem, logo no começo. Ele disse: Filho do homem, coma o que você está vendo. Era um rolo que continha prantos, que continham lamentos, né? Ele diz assim: ó, coma este livro, depois vai e fale à família de Israel. Quando abri a boca, ele me deu o rolo para comer, dizendo: Filho do homem, come este livro. Então que estão dando a você é a sua refeição. Assim eu comi, o gosto era muito bom, parecia mel. Então ele me disse: Filho do homem, vá à família de Israel e transmita a minha mensagem. Veja, veja, não estou enviando você a um povo que fala língua difícil, com palavras quase impronunciáveis. Se eu estivesse enviando você a um povo assim, os ouvidos deles teriam ficado aguçados e eles teriam ouvido imediatamente. Mas não funciona assim com a família de Israel. Eles não darão ouvidos a você, porque não dão ouvidos a mim. Eles são, como eu já disse, um caso difícil, estão endurecidos pelo pecado. Mas eu vou fazer de você tão duro quanto eles são duros e duros em seus pecados. Não deixe eles intimidarem. Não tenha medo deles, embora sejam um bando de rebeldes. E você vai perceber que ele fica calado. Inicialmente ele não fala. Ele passa 7 dias ali, não fala. Ele vai dizer lá no verso 14: O Espírito me elevou e me levou embora. E estavam cheios de amargura e raiva. Eu não queria ir, mas o Eterno foi firme comigo. Cheguei entre os exilados que viviam perto do rio Quebar, em Tel Abib. Cheguei no lugar em que eles viviam e fiquei ali 7 dias aterrorizados. Ao final desses 7 dias, recebi esta mensagem do Eterno. E aí, onde Deus compara Ezequiel a uma sentinela. Quem era a sentinela? Era aquela pessoa que ficava em cima do muro, esperando vendo se alguma invasão aconteceria. E ele via isso antes de todo mundo. Ele era responsável por avisar o povo que estava vindo um exército inimigo. Se o sentinela avisasse, mesmo assim o povo fosse invadido, ele não tinha culpa nenhuma. Ele fez o papel dele de avisar. Mas se ele não avisasse e esse povo chegasse e invadisse a terra, ele era culpado. E o Senhor compara Ezequiel a esse sentinela. Ele está dizendo: se você vê alguém pecar e você falar e essa pessoa não se arrepender, está tudo certo. Você falou, você fez sua parte. Mas se você vê ela pecar e não falar, ela é culpada do pecado dela, mas você é responsável por ela não ter ouvido a mensagem. Ela poderia ter se arrependido. Ele está dizendo: se uma pessoa boa, ela erra e você não fala para ela pode morrer dos seus pecados, e seus pecados, ela não se lembrará mais da coisa boa que ela fez, só do mal que ela praticou por último. Mas se você falar para ela dos pecados que ela cometeu e ela se arrepender, ela vai viver e você também. E aqui Deus responsabiliza ele pela comunicação da mensagem. E aí lá no 4, tá? No 4, que é o último capítulo do dia de hoje, ele vai fazer uma parábola, Deus vai instruir ele a retratar simbolicamente um cerco e o exílio de Jerusalém, usando tijolo. Então, imagina que depois ia haver mais uma invasão lá em Jerusalém, e Deus fala para que para que Ezequiel faça isso de maneira simbólica. Ele faz ali um desenho num tijolo, ele coloca um metal. E qual que é a tônica de tudo isso? Que Deus está simbolizando através da nação de Israel, através da profecia e da visão de Ezequiel, o que iria acontecer com a nação de Israel. Eles teriam que comer comida impura, porque inclusive Deus vai falar para Ezequiel: você vai comer pão, vai assar ele em cima de esterco humano. Ezequiel fala: Senhor, eu nunca tive que comer comida que não é comida impura. E Deus fala para ele: tudo bem, você vai comer em cima de esterco de boi, porque Ezequiel estava servindo como uma parábola. Mas o povo de Israel não, ele vai comer comida impura, ele vai comer comida racionada, ele vai beber, não vai ter água suficiente para beber, por conta dos pecados que eles cometeram. Se você vê o verso 4, ele vai dizer assim, capítulo 4, verso 1 ao 3, ele vai dizer: Filho do homem, pega um tijolo, põe diante de ti, e nele traça a cidade de Jerusalém, representa sob um cerco, constrói forte dique, amontou um entulho contra ele, ergue um acampamento e coloca artilharia de cerco ao redor. Em seguida, pega uma frigideira e mete no fogo por baixo. Olha, é o que vai acontecer com a nação de Israel, vai acontecer com Jerusalém. Esses 4 primeiros capítulos estabelecem o cenário para a profecia de Ezequiel, enfatizando sua chamada, a autoridade de Deus sobre ele, o anúncio do julgamento iminente sobre Israel. As visões e as ações simbólicas fornecem uma introdução poderosa às mensagens subsequentes do profeta. Vai ter muita coisa para ler. Foi assim 4 capítulos muito, muito, muito dinâmicos, desde a primeira visão de Ezequiel. Espero que você tenha lido e relido para que você comece a se engajar nesse livro que é maravilhoso.
e que você possa tirar uma lição disso. Primeiro, da glória de Deus, que é poderosa e ela está completamente disponível para nós hoje. Esses homens tiveram visões incríveis, tiveram profecias incríveis, mas quando Jesus falou de João Batista, Jesus disse assim: nascido de mulher, João Batista é o maior de todos eles. Jesus disse que João Batista era maior que Ezequiel, maior que Daniel, maior que Moisés, maior que Abraão, mas ele diz: o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Isso quer dizer que nós temos o que eles não tiveram, nós temos o Espírito Santo vivendo, habitando dentro de nós. Então a glória de Deus é algo que nos atrai, é algo que nós somos chamados para ela. Em segundo lugar, é que nós somos chamados também para, nós somos portadores de uma mensagem, nós somos embaixadores de Cristo. E aqui nos traz o peso da responsabilidade de quem tem uma mensagem para entregar. Então que você termine esse dia de hoje, essa leitura, com seu coração cheio de alegria, porque o Senhor te escolheu e que hoje você foi apresentado à seriedade da mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.